Hoje eu estive num encontro entre diversos membros das Forças Armadas de Israel, mas também dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e da Alemanha, esse encontro em Ramat Gan. Claro que não foi possível filmar esse encontro, até por questões de confidencialidade, há uma série de restrições em relação à divulgação de imagens de soldados israelenses, mas também de soldados de outros países. E foi um encontro que recebeu muito pouca cobertura da imprensa, mas essa é a nossa missão também de trazer informações que não são divulgadas pela imprensa por uma série de razões. Enfim, a imprensa brasileira trabalha muito com questões de agência de notícias, então muitas vezes acaba ficando de fora desses assuntos específicos. Esse encontro teve como propósito trocar experiências e apresentar o desenvolvimento das tecnologias israelenses na área de medicina de guerra, depois desses 2 anos de guerra. Então foi um início de uma troca, de um intercâmbio entre Israel e esses países aliados, Estados Unidos, Alemanha e Grã-Bretanha, e esses países aliados vão levar essas experiências de volta para os seus países. É o início de um processo também. Essas pessoas vão estar aqui durante mais tempo para tratar de outros assuntos estratégicos, mas me chamou a atenção, havia a presença de um comandante norte-americano do CENTCOM, que é o comando dos Estados Unidos para o Oriente Médio, que fica baseado no Catar, principalmente, e ele fez uma revelação que me chamou bastante atenção. Ele disse que os Estados Unidos pareciam não, quer dizer, a base dele, do CENTCOM, parecia não estar preparada para aquele ataque do Irã contra essa base no Catar, em resposta àquele ataque também por parte dos Estados Unidos contra as centrais nucleares iranianas. Ele disse que parecia que era um exercício e que Israel foi muito importante para trazer essa noção de estar preparado para esse tipo de eventualidade, para esse tipo de ataque. E ele conta muito, diz ele, que os Estados Unidos contam muito com essa experiência de Israel para o caso até de tratamento de feridos norte-americanos, enfim, nessa base que fica no Oriente Médio, é a maior base dos Estados Unidos no Oriente Médio, é importante dizer isso, e o CENTCOM é o comando dos Estados Unidos aqui para a região. Um outro ponto importante também, conversei com uma fonte militar que disse o seguinte: há toda uma expectativa em relação ao estabelecimento daquela força de estabilização internacional, a Força Internacional de Estabilização, melhor dizendo, que deve se preparar para entrar na faixa de Gaza. Por enquanto, não há exatamente países muito disponíveis para que isso aconteça enquanto o Hamas estiver a operar na faixa de Gaza. Já deixaram claro isso países como Emirados Árabes Unidos, Azerbaijão, que não se sentem seguros para mandar os soldados para ter de lidar com a realidade no terreno na faixa de Gaza, que ainda é a presença do Hamas armado. A posição de Israel é a seguinte: não haverá o estabelecimento dessa força internacional na faixa de Gaza enquanto o Hamas não for desarmado. Essa é uma informação super importante. Quem também abordou esse assunto de forma indireta foi o enviado dos Estados Unidos para o Oriente Médio, mas também para a Rússia, para a guerra da Rússia, que trata da invasão da Rússia à Ucrânia. Enfim, Steve Witkoff, ele disse, inclusive de forma aberta, que o processo de desarmamento do Hamas deve começar daqui a 3 semanas. Um ponto importante também: a resolução da ONU que trata sobre o estabelecimento dessa Força Internacional de Estabilização deve ser votada até o final dessa semana, portanto até sexta-feira, ou no início da próxima semana. Então aqui há 2 vertentes, há 2 posições que se contradizem. Ou seja, os Estados Unidos buscam acelerar o processo, falam na possibilidade de desarmar o Hamas, no início do desarmamento do Hamas em 3 semanas, mas também há a expectativa, segundo informações até da imprensa israelense, que essa força de estabilização já esteja ativa a partir de janeiro de 2026. Israel descarta qualquer possibilidade que essa força venha a atuar enquanto não houver o processo de desarmamento do Hamas. Então isso deve ocupar boa parte da discussão por aqui nas próximas semanas, eventualmente até nos próximos meses, porque há um impasse, não necessariamente entre Israel e os Estados Unidos, mas um impasse no terreno. É preciso trazer uma força internacional de estabilização,
Os Estados Unidos entendem que é preciso votar essa resolução no Conselho de Segurança da ONU o mais rapidamente possível. Não há países exatamente muito disponíveis. Há um país disponível, a Turquia, que Israel já deixou claro que não pode ter futuro no pós-guerra na faixa de Gaza, porque Israel entende que a Turquia é um dos atores que fortalecem o Hamas, não que podem controlá-lo. Enfim, então há todos os elementos sobre essa mesa e nós, é claro, vamos continuar acompanhando por aqui.